Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. E o tema do nosso estudo aqui é com base em uma pergunta: é verdade que Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia? Será que aquele ritual que Jesus Cristo fez ali com os discípulos sobre a distribuição do cálice, será que aquele ritual, aquela celebração era desconhecida dos judeus? Será que realmente ali era algo novo? Será que a Santa Ceia não fazia parte da festa da Páscoa? Em outras palavras, será que Jesus Cristo estava instituindo ou criando algo novo? Isso é o que nós vamos juntos descobrirmos à luz da Bíblia Sagrada. Eu convido-vos para lermos em Lucas capítulo 22 e versículos 14 em diante, que diz: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Somente até aqui. Queridos, vocês sabem que quando nós lemos as Escrituras, vocês sabem que sempre vem um título. Vou lhe dar um exemplo. Eu estou aqui no capítulo 22 de Lucas. Nesta Bíblia, aqui, por exemplo, está um título em negrito: A Última Páscoa, a Santa Ceia. Bem aqui na Bíblia, uma outra versão que eu tenho, mas de Almeida também, no mesmo capítulo 23, tem um título bem assim em cima, capítulo 22 de Lucas: Judas concorda em trair Jesus. Aí você chega aqui, 22:7 de Lucas, bem em cima nós temos preparativos para a Páscoa. Aí você vem para Lucas 22:14, título em cima: A Última Páscoa. Aí você vem para Lucas 22:19, aí tem um título em cima: Instituição da Ceia do Senhor. Pois bem, aí você pergunta: professor, mas o que você quer dizer com isso? O que eu vou te dizer é que esses títulos, eles não fazem parte do texto original. Eles são, vamos dizer, pedagógicos. Eles são didáticos. Eles foram colocados posteriormente para, vamos dizer, com a finalidade de dividir o capítulo em seções e facilitar para nós o entendimento da leitura e nos situar. Eu creio que foi esse o objetivo. Mas esses títulos, eles não fazem parte da leitura original dos evangelhos. E me chama a atenção logo esse bem aqui, que diz Lucas 22 e versículos 19 e versículo 20, aí bem acima nós temos instituição da ceia do Senhor. Ora, por instituição da ceia do Senhor, nós entendemos o quê? Que Jesus estava instituindo, estava criando algo que não existia. Estava criando. E de fato eu tenho ouvido muitos pregadores, tenho lido diversos livros, que eles vão sempre nesse mesmo sentido, que a Santa Ceia foi instituída ali, naquele momento. É como se não existisse
ainda isso. Eu vou ler aqui para os amados, para ficar melhor compreensível. Onde é que eu quero chegar? Lucas 22:18 diz: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Faze isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bom, de acordo com essa linha de pensamento, nós teríamos aqui não só palavras novas, mas, de fato, uma nova instituição. Conforme diz o título de várias Bíblias, né? A instituição da Santa Ceia. E aí aqui eu pergunto para os senhores e as senhoras: será que esta prática da Santa Ceia realizada por Jesus não existia antes? Será que a prática do lava-pés não existia antes? Será que Jesus estava criando aquilo, lavar os pés dos discípulos, conforme nós lemos em João 13? Será que quando ele pega o pão e divide e dá para os discípulos, será que quando ele pega o cálice e divide, o ritual da Santa Ceia, será que esse ritual não existia entre os judeus? E aí eu quero dizer para você que Jesus não estava criando nenhum ritual. Eu quero dizer para você que eu fiz uma pesquisa sobre o tema, e a minha pesquisa, ela me levou a esta conclusão: Jesus, ele não criou a Santa Ceia. Ele não criou. Eu estou nas minhas mãos, eu tenho em mãos aqui uma obra, a Mishnah, um dos volumes, que é o Seder Moed, ou seja, fala dos feriados. No Seder Moed nós temos o tratado sobre o Shabbat, Eruvim, Pesachim, Shekalim, Yomá, Sukkah, aí nós temos Beitzah, Rosh Hashanah, Tanit, Megillah, Moed Katan, aí nós temos ainda Hagigah. São esses tratados que nós temos neste volume aqui, que eu imprimi. Então, é interessante que... Por que eu escolhi a leitura em Lucas, queridos? É porque vocês sabem que Lucas, ele apresenta 2 vezes o cálice. Por 2 vezes. Enquanto que Mateus e Marcos, eles apresentam apenas a partir do pão e uma vez o cálice. Mas Lucas, ele foi bem mais preciso e apresenta 2 vezes o cálice. Eu vou ler mais uma vez aqui para vocês. Versículo 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, diz: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aí aqui entra 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, faze isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, tomando o cálice, veja que é a segunda instância, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, somente Lucas, ele faz menção às 2 taças, ou os 2 cálices, com o líquido, que representa o sangue de Cristo. E eu quero dizer para os amados que, conforme eu já falei aqui, eu tenho aqui em mãos uma obra judaica, Mishnah, que serve de base para o Talmud. A Mishnah, ela foi escrita mais ou menos no 2º século da era cristã. Ela é muito antiga. E eu quero ler bem aqui um texto que nos ajuda a entender melhor a leitura de Lucas, ou pelo menos vai ajudar. Estou aqui na Mishnah, tratado de Pesachim, capítulo 10 e verso. Eu vou ler bem aqui. E os versos 1. Na véspera da Páscoa,
adjacente à hora nona, uma pessoa não pode comer até ao anoitecer, para que possa comer matzá naquela noite com um apetite saudável. Mesmo o mais pobre dos judeus não deveria comer a refeição na noite da Páscoa até que ele se reclinasse sobre o lado esquerdo. Como pessoas livres e ricas reclinam-se para comer. E os distribuidores de caridade não devem dar a uma pessoa pobre menos do que 4 xícaras de vinho para a refeição festiva da noite da Páscoa. E esta halakha se aplica até mesmo aos pobres, e é um dos membros mais pobres da sociedade e recebe seu alimento do prato da caridade. Aqui nós temos agora o versículo 2. O Tana descreve o início do Seder da Páscoa. Os assistentes serviram o vinho da primeira taça para o líder do Seder. Beit Shammai diz: alguém recita a bênção sobre a santificação do dia, ou seja, o Kiddush para o festival. Quem abençoa Israel e os festivais? E depois disso ele recita a bênção sobre o vinho. Quem cria o fruto da videira? Você vê que Lucas ele faz referência também ao fruto da videira. E Beit Hillel diz: alguém recita a bênção sobre o vinho e depois recita a bênção sobre o dia. Meus queridos, eu quero dizer aqui para vocês que já fazia parte da Páscoa dos judeus a distribuição do vinho, a distribuição das taças, a presença de cálices, de taças, da bebida. Ela fazia parte da ceia. E a ceia que Jesus celebrou era a ceia da Páscoa. Nós não podemos separar Páscoa de ceia, porque simplesmente não existiria e não existe Páscoa sem ceia. Que é ceia? É comer, é se alimentar, é beber. Então, na Páscoa existia a ceia. A festa da Páscoa ela era comemorada com uma ceia familiar. Eles pegavam um cordeiro, assavam e dividiam para os presentes. Ali eles pegavam também ervas amargas e dividiam, ou melhor, ervas amargas e todos comiam. Pegavam os pães sem fermento, eram chamados pães asmos, e todos comiam aqueles pães asmos. Então, estes eram os ingredientes da ceia. Eu vou ler aqui mais um trecho aqui. Assim também o Senhor, nosso Deus, e o Deus de nossos antepassados, nos levará a futuras férias. Vou começar bem aqui, do início aqui. Estou ainda no capítulo 10 da Mishnah, tratado de Pessahim, e agora eu vou para o versículo 6. Até onde se recita o Hallel, Beit Shammai diz, até quem faz a mulher estéril habitar em sua casa, como alegre mãe de filhos, Hallelujah, está no Salmo 113:9. E Beit Hillel diz, ou seja, a casa de Léo, até que transformou a rocha em poço de água, a pederneira em fonte de águas. Nós lemos isso no Salmo 114:8. E conclui-se esta seção do Hallel com uma bênção que se refere à redenção. Rabino Tarfon diz que, embora se deva recitar quem nos redimiu e redimiu nossos antepassados do Egito, quem o fizesse não concluiria com a fórmula bendito sejas, Senhor. Rabi Akiva diz que se recita uma versão diferente desta bênção. Assim também o Senhor nosso Deus, o Deus de nossos antepassados, nos levará a futuras férias e festivais em paz, felizes com a construção de sua cidade e alegres em seu serviço. E ali comeremos do Cordeiro Pascal e de outras ofertas, etc, etc. Bendito sejas, Senhor, que redimiu a Israel. Vocês veem aqui então que o que Lucas está descrevendo, na verdade, não é nada de estranho. Ele fala também do Hillel, do hino que cantava e das palavras que eram recitadas no Hillel. No Talmud também nós temos uma referência à Santa Ceia da Páscoa. E eu vou ler aqui algumas coisas para vocês.
Por exemplo, em Pessahim 10, 1 a 7, se faz menção a 4 taças de vinho. Eram oferecidas na ceia da Páscoa. Aí você vê, como eu já li na Mishnah Pessahim 10, 1 a 7. Você vê também no Talmud babilônico Pessahim 109a, 108b, 117b. Em 110a fala-se em até 10 taças. Os 2 cálices das bênçãos, você pode ver no Talmud Bavli Pessahim 102a, AB e 103b. Você vai ler, e lá há uma menção aos 2 cálices da bênção, ou de bênçãos, que corresponde aos 2 cálices que Lucas fez menção. Aí nós temos que analisar o seguinte, mais uma prova de que a ceia que Jesus estava fazendo ali não era algo novo criado por ele. A questão de se celebrar uma ceia a Deus também era um costume dos pagãos. Os pagãos, eles celebravam, eles davam uma ceia, eles ofereciam animais aos seus deuses. Ora, nós lemos, eu vou convidar vocês para lermos em Justino de Roma, Apologia 66, 3 a 4. Eu convido-vos agora, só para vocês terem uma ideia, como o ritual da ceia, da Santa Ceia, embora não esteja falando aqui da ceia de Cristo, mas da ceia de cultos pagãos, era também uma prática pagã. Justino, 1 Apologia, capítulo 66, e versículo 3 diz o seguinte: foi isso que os apóstolos nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue. E só participou isso a eles. É certo que, aí aqui entra Justino fazendo uma observação a um culto pagão, é certo que isso também, por arremedo, foi ensinado pelos demônios perversos para ser feito nos mistérios de Mitra. Aqui eu trago aqui na nota de rodapé, vou continuar a leitura. Com efeito, nos ritos de um novo iniciado, apresenta-se pão e uma novilha de água com certas orações, como sabeis ou podeis informar-vos. Aqui na nota de rodapé nós temos o seguinte: quem foi Mitra? Deus do antigo Irã. Seu nome significa contrato. Mestre dos rebanhos bovinos, é um deus solar e salvador escatológico. Seu culto se difundiu pelo mundo helenístico e romano. Para participar de seu culto de mistérios, passava-se por uma iniciação de 7 graus. Sua festa era celebrada aos 25 de dezembro e está na origem da festa do Natal cristão. Então vocês veem que o culto a Mitra, um deus iraniano, havia também a celebração da ceia. Então não somente entre os judeus havia a Santa Ceia, mas entre também os pagãos, eles cultuavam seus deuses com uma Santa Ceia. Claro que nós estamos falando aqui da ceia da Páscoa. Não estamos dizendo aqui que a Páscoa se celebrava em cultos pagãos. O que eu estou dizendo para vocês é que, assim como entre os judeus se celebrava a festa da Páscoa, a ceia da Páscoa, também entre os gentios havia as suas festividades, seus cultos pagãos, onde se celebrava uma determinada festa, a festa a Mitra. No judaísmo nós temos a festa da Páscoa, que comemora o momento em que Deus Pessah, no hebraico, passou sobre as casas dos israelitas e não deixou que o anjo da morte os ferisse. Por quê? Porque nas ombreiras das portas deles estava o sangue do cordeiro. E ali servia de proteção. Ali era um livramento. Então a festa da Páscoa, ela comemorava o livramento que Deus deu para os filhos de Israel naquela noite tenebrosa que aconteceu ali no Egito, queridos. Então nós temos aqui relatos históricos que entre os gentios também se celebrava um ritual, se celebrava também uma Santa Ceia. Então não é verdade que Cristo estava instituindo, ou seja, criando uma Santa Ceia. Já existia a Santa Ceia
na Páscoa judaica. O que nós precisamos entender é o seguinte: o que Cristo fez ali foi dar um novo significado. Agora sim, se você disser, professor, Cristo ressignificou quando ele disse: tomai todos, este é o meu sangue, sou o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Aí sim. Aí eu devo concordar e devo te dizer que Cristo estava ressignificando aquele ritual, aquele momento. Aquele cálice, aquele vinho, aquele suco da vide que era distribuído para os discípulos, aquele suco, aquele líquido, a partir daquele momento ali que Cristo orou e abençoou, ele passa a representar o sangue dele mesmo, que iria ser derramado. Os discípulos não entendiam aquelas palavras, mas Cristo estava entendendo tudo, e é por isso que ele disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Até que eu retorne, vocês devem celebrar a Santa Ceia. Outra coisa que precisamos entender, queridos, é que de pronto Cristo ali ele não aboliu a prática da Páscoa. Não. Cristo não aboliu a prática da Páscoa. O que ele disse aqui: em verdade vos digo que não comerei mais, eu, Cristo, não comerei mais da Páscoa até aquele dia que coma de novo convosco no reino de Deus. Por semelhante modo, ele diz: também não beberei do fruto da vide, até que beba novo com vocês no reino de Deus. Então chegará o dia em que o Messias, quando voltar para reinar por 1000 anos aqui na terra, ele celebrará a Páscoa, da mesma forma que ele celebrou a Páscoa ali em Jerusalém. Ouçam bem, aquela mesma Páscoa que Cristo celebrou com os discípulos, ele a celebrará novamente. Eu quero ler aqui de novo para vocês. Vamos lá. Lucas 22:14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Esta Páscoa, cordeiro assado, com ervas amargas, com pão sem fermento, com suco da vide e tudo mais. Então, esta Páscoa que ele disse que desejou, o que ele diz no versículo 16? Porque vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, ele não comeria aquela mesma comida que ele estava comendo com os discípulos, Cristo não a comeria mais. Mas até quando? Até para sempre não. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, mas ele voltará a comer com seus discípulos. Aquela mesma Páscoa que Cristo comeu ali com seus discípulos, cordeiro assado, ervas amargas, vinho ou suco da vide, pães asmos e tudo mais. A mesma comida que Cristo comeu ali com os discípulos, a mesma Páscoa que ele celebrou ali, ele voltará a celebrar com a sua igreja aqui no milênio, queridos. Versículo 17. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, em nenhum momento Cristo aboliu a Páscoa. Em nenhum momento Cristo aboliu nada daquele ritual ali. Nada do que ele celebrou ali com os seus discípulos, ele aboliu. Nada, queridos. E ele prometeu que, da mesma forma que ele estava comendo ali com eles, ele voltaria a comer de novo com a sua igreja no reino de Deus. Ou seja, durante o milênio, aqui na terra. Cristo voltará a celebrar a mesma Páscoa. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Já lemos em Justino. Outra coisa, o Messias era citado no Halel, conforme nós temos em Pessahim 118b, ou seja, no grande Halel, era citado a lembrança do... O que era citado no grande Halel? Era citada a lembrança do Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a entrega da Torá, a ressurreição dos mortos e as dores do Messias. Você pode ler em Talmud, Pessahim 118a. Vou repetir, Talmud, Pessahim 118a.
no grande Halel, ou seja, no hino que eles cantavam após a celebração da Páscoa, da Santa Ceia, eles cantavam o grande hino, o Halel, e ali era memorado, ou era citado 5 coisas. Era citada a lembrança do êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a entrega da Torá, a ressurreição dos mortos e as dores do Machia, ou do Messias. Então, queridos, o que nós temos aqui em Lucas é uma prática muito antiga. Tudo o que Lucas descreve ali, aquele ritual ali feito por Cristo e seus discípulos, o ritual da Santa Ceia, a comemoração, já existia. Nada ali foi novo. A única coisa que foi nova ali foi o significado. Cristo deu um outro significado ao cálice. O pão ali representava o seu corpo, que antes não representava o corpo do Messias. Obviamente o judaísmo não concorda com isso. O judaísmo não celebra a Santa Ceia pensando que o corpo representa, ou que o pão representa o corpo do Messias. E nem o judaísmo vê o cálice, ou seja, o vinho, a bebida, como representando o sangue do Messias. Não. Isso é um significado cristão. Quando nós comemos o pão e nos lembramos do corpo de Cristo rasgado na cruz, morto, e quando nós tomamos o cálice, o vinho, estamos lembrando do sangue de Cristo, isso é uma criação do cristianismo. Até onde vai o meu entendimento, o meu conhecimento, o judaísmo não associa os pães asmos, a comida de pão, com o corpo morto de Cristo. E nem associa o vinho, o cálice, com o sangue do Messias. Ok, queridos? Eu espero ter ajudado aos queridos. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pode fazer um comentário, mas eu acho que você entendeu. Então, vou voltar a repetir. Cristo não instituiu nada. Cristo não estava criando nada. Toda aquela comemoração que os evangelistas narram, todos aqueles ingredientes, tudo aquilo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, todo aquele relato, incluindo o lava-pés, tudo aquilo já era celebrado no judaísmo. Tudo. Basta a gente ler o Talmud para a gente descobrir, basta ler a Mishnah para a gente descobrir. Agora, que Cristo deu um novo significado ao ritual dos pães e do cálice, aí certo. Aí os evangelhos, eles trazem este novo significado, que naquele momento Cristo estava falando aquilo ali, mas os discípulos não entendiam que ele estava falando da sua morte. Mas ele sabia. Então, queridos, eu espero ter ajudado aos irmãos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e compartilhe o nosso trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.